Boa noite a todos, meu nome é Renato Nicolau, médico do Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação venho mais uma noite para tratarmos mais um tema da doutrina espírita importante para todos nós. E hoje o tema será o trabalho e a espiritualização do ser. Muito importante nos temas atuais para entender essa correlação entre o trabalho e a elevação do ser de uma forma moral e espiritual importante para todos nós. Então, antes de começarmos, vamos todos nos harmonizar, nos concentrar, nos tranquilizar, deixando os problemas lá fora, as nossas preocupações, para que tenhamos uma noite de muito aprendizado, de muita sabedoria. E estamos eu, Marina, Rose, Felipe, todos nós que damos as palestras do LIS à disposição de vocês para tirar dúvidas, questionamentos, sugestões, bem como críticas, para cada vez mais fazermos o nosso LIS crescer, o nosso LIS divulgar a doutrina espírita. Então, antes de começarmos, cada um faça a sua prece interior de elevação, agora em 30 segundinhos antes de começarmos. Graças a Deus. Então, o tema de hoje é o trabalho e a espiritualização do ser, essa importância para entendermos um pouco mais essa questão. Então, a elevação pelo trabalho, né? Há uma visão do trabalho como se fosse algo punitivo, algo ruim, algo penoso. Isso aí é uma visão equivocada que a gente vai estar aí mostrando, correlacionando o trabalho com a elevação espiritual, moral e intelectual por essa atividade. Então, vamos contar aqui um pouco de história para tentar contextualizar isso desde os primórdios da humanidade. Contam as lendas que quando Hércules ainda era muito jovem, saiu um dia para levar um recado de seu padrasto. Caminhava triste, mergulhado em pensamentos amargos. Questionava-se por que outros jovens, não melhores que ele, levavam uma vida fácil e cheia de prazer, enquanto para ele a vida era só trabalho e dor, né? Isso ocorre com muitas pessoas em maior ou menor grau. Então Hércules, né, nessa lenda, né, ele se questionava quanto a isso, né? E isso é atual, né? Isso é bem atual, né? Não é só de lenda, não é só do passado. Ruminando essas questões, chegou a uma bifurcação da estrada. Diante da incerteza sobre qual caminho deveria seguir, parou e olhou atentamente, né? Tinha uma bifurcação e ele parou para pensar, né? A estrada à sua direita era montanhosa e acidentada. Não havia beleza nela nem nos seus arredores, mas conduzia diretamente às montanhas azuis que se perdiam na distância, né? Tá vendo a foto aí? Bem sinuosa, bem íngreme, né? Mas que tinha um final bem determinado e bem claro para a vista dele, né? Já a estrada à esquerda era larga e lisa, né? Com árvores frondosas oferecendo sombras tentadoras em ambos os lados. Os pássaros cantavam alegres e as flores enfeitavam as margens do caminho, né? Realmente pela foto, né, vê a tranquilidade e a harmonia desse caminho. Enquanto o rapaz estava parado, em dúvida quanto à direção a seguir, vieram duas belas mulheres em sua direção, cada uma delas por uma das estradas, né? Exatamente para tentar influenciar a decisão, né? E a vida é assim. A que veio pelo caminho florido alcançou-o antes e era linda como um dia de verão. Tinha as faces coradas, os olhos fascinantes e diziam-lhe palavras tentadoras. Ó, nobre jovem, não se curve mais ao trabalho e às tarefas árduas. Siga-me, eu o conduzirei por caminhos agradáveis, onde não há tempestades para perturbar nem problemas para aborrecer. Você terá uma vida fácil, sem responsabilidades, bebida, comida requintada, ricas vestes, muita música e alegria. Venha comigo e sua estrada será um sonho de contentamento, né?
Então essa bela jovem, né, tentou ali induzir e conduzir ele para esse caminho. A essa altura aproximou-se a outra bela mulher e falou ao rapaz: eu não lhe prometo nada, exceto o que irá conquistar por suas próprias forças. A estrada pela qual o conduzirei é acidentada e difícil. Terá que subir muitos morros e descer por vales e pântanos, né? Foi bem sincera, bem objetiva e não prometeu nada a esse jovem rapaz. Se você quiser frutos e flores, deve plantá-los e cultivá-los. Se quiser o amor de seus companheiros, deve amá-los e sofrer por eles. Se quiser gozar dos favores dos céus, deve se tornar digno desses favores. Se quiser gozar da felicidade plena, não deve desprezar a árdua estrada a que ela conduz, né? Foi bem sincero, objetivo e direto. Hércules viu que essa mulher, embora fosse tão bela quanto a outra, tinha um semblante puro e suave, como uma manhã ensolarada de primavera. Aí ele fez, né? Qual é o seu nome, né? Perguntou. Alguns me chamam de trabalho, respondeu, mas os outros me conhecem como virtude, né? Então, é aquela questão do trabalho e da virtude. Ele virou-se para a primeira mulher e perguntou: e qual é o seu nome? Ela respondeu com um sorriso nos lábios: alguns me chamam Prazer, mas eu prefiro ser conhecida como alegre e feliz. Virtude, disse Hércules, tomarei a ti por minha guia. A estrada do trabalho e do esforço honesto deverá ser a minha, e meu coração não mais abrigará amargura nem o descontentamento. Ele tomou a mão da virtude e seguiu com ela pela estrada reta e agreste que conduziria às claras montanhas azuis no horizonte distante. E você, qual é a estrada que você conduziria? Você iria pela direita ou pela esquerda? Você iria ser seduzido pelos prazeres da esquerda ou você iria ser guiado pela sua virtude, o trabalho da direita? Hércules seguiu esse caminho e foi muito importante para ele. E você, qual que você conduziria? Qual que seu filho conduziria? Qual que seu ente querido conduziria? Isso é uma escolha pessoal que se chama livre-arbítrio. E a consequência sobre essas questões, só quem vai colher é quem tomou de fato a sua decisão, certa ou errada. Então, ao pegar aqui o Livro dos Espíritos, né? Deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais, na sua pergunta 675. Então, não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Você precisa ser útil. E o que o Livro dos Espíritos está nos orientando é que precisamos de ocupações materiais, espirituais, morais, para o desenvolvimento do nosso ser, do nosso espírito, independente se estamos encarnados ou não. Nos mundos mais aperfeiçoados, né, na pergunta 678, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não deveis crer, por isso, que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, dependendo do grau da onde você esteja, em que mundo você esteja, vai sempre haver o trabalho, mas a característica do trabalho vai ser muito diferente daquele trabalho que nós conhecemos. Aquele trabalho braçal vai ser um trabalho muito mais espiritual, muito mais intelectual, muito mais moralizante, mas sempre vai haver o trabalho em contraposição à ociosidade. O trabalho, né? Ao analisarmos o Antigo e o Novo Testamento, encontramos 152 vezes a palavra trabalho. É para mostrar que o Evangelho, o Antigo e o Novo Testamento, todos sempre falam sobre o trabalho. Se olharmos também os outros livros de outras religiões, também veremos esse foco no trabalho. Porém, é no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a 17,
que encontramos a inesquecível passagem que Jesus, curando o paralítico do tanque de Betesda, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje, né? É para mostrar que não há ociosidade, nem no plano espiritual, nem se você for um ser elevado. Então, cuidado, ninguém veio nesse mundo a passeio, nem se tivermos num plano mais ou menos adiantado. Nós estaremos sempre trabalhando, mas de outras formas, mas sempre combatendo a ociosidade. Quem sabe, né? Nem quando eu era criança, né? Eu sabia que a ociosidade, né? É a oficina do diabo. Exatamente, você ter um pensamento vazio muitas vezes é muito ruim, porque a gente ainda é influenciado muito pela negatividade, porque aqui é um mundo de provas e expiação, daqui a pouco será um mundo de regeneração. Então nós temos que estar muito vigilantes para que o trabalho dignifique o nosso ser e a ociosidade seja uma ociosidade criativa, seja uma ociosidade importante para ter um momento de lazer, de paz, para você se desfazer um pouco daquele seu dia a dia de trabalho, mas para você pensar em coisas mais nobres, ter mais tempo para ir no centro espírita, fazer trabalhos voluntários, mas não aquela ociosidade que muitas vezes as pessoas pensam que é aquela ociosidade degenerativa que torna o ser inútil, ao contrário, até mais sujeito a cometer delitos, erros e crimes, né? Nos ensina Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, né? Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhe foram conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Quando a pessoa não tem trabalho, fica desesperada para ter trabalho. Quando tem trabalho, reclama que o trabalho é cansativo, paga pouco, é muito desgastante, etc. Só quem perde a saúde vê a importância da saúde. Só quem perde o trabalho entende a importância do trabalho. Os que varrem as ruas querendo ser comerciantes, os trabalhadores do campo preferiam a existência nas cidades. As pessoas sempre estão insatisfeitas e não. Você ter uma ambição de crescer intelectualmente, moralmente, profissionalmente é muito importante, mas não exacerbado. E também você ficar se queixando que você é muito, muito melhor do que o trabalho que te deram, não vai gerar nada, só vai gerar insatisfação e vai acabar sendo até demitido. O problema, contudo, não é do gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruminoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. O mundo é progresso, o mundo é crescimento, e o crescimento vem através do trabalho. É uma das leis naturais, é uma das leis divinas. Lei do trabalho, lei do amor, lei do crescimento, lei da destruição. Então, o trabalho, você ir contra o trabalho, está indo contra Deus, está indo contra uma lei divina. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua própria cheia de impressível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quanto? Então, existem incansáveis mestres, incansáveis falanges espirituais, trabalhando para o nosso crescimento moral e espiritual, nos socorrendo, nos ajudando, sempre querendo o nosso bem, sempre vigilante, sempre pensando no melhor para todos nós. Então precisamos entender e crescer, porque é isso que, nesse mundo de provas e expiações, precisamos aproveitar melhor essa existência terrestre. Então Rodolfo diz em suas leis morais, né? Segundo ainda o autor, o trabalho honesto proporciona 3 realizações que todas as pessoas buscam.
O trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal, você se sentir útil, você se sentir bom para a sociedade, você se sentir bom e útil para você mesmo. O trabalho torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive, né? Ele, olha, esse homem trabalhador, esse homem honesto, esse homem que faz obras, que faz crescer, que desenvolve a comunidade. O trabalho, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança, né? É a segurança sua, a segurança da sua família, da sua comunidade, de todos nós. Então, o trabalho é dignificação. O trabalho é moral, espiritualmente importante para a sua elevação. Vamos ver Joana de Ângeles, né, em Estudos Espíritas. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, lugar ou meio onde vive qualquer ser organizado, cria condições de conforto. Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina, da construção da felicidade para todos, né? Então, para entender e perceber essa visão, entender e perceber essa importância do trabalho, né? Continuando, das leis morais da vida. No capítulo A Bênção do Trabalho, nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e a disciplina da vontade. O trabalho te exige você concentração, organização, disciplina, para poder se ficar 8, 9 horas ali fazendo um trabalho, uma tarefa, fora os estudos necessários, fora tudo que ronda, né, o trabalho ao longo do ser. Continuando, um momento perigoso para os cristãos decidido é o do ócio, desocupação, folga do trabalho, não o do sofrimento nem a luta áspera. Às vezes a gente se sente muito cansado, tanto intelectualmente quanto o nosso corpo no trabalho. Mas o pior de tudo é o ócio, é a desocupação. Realmente isso é um sentimento que a curto ou a médio prazo você vai sentir e vai ver, não é só falta de dinheiro não, é falta de perspectiva, vai te gerar falta de vontade. Até uma das palestras que a gente dá aqui no Centro Espírita, eu, Rose, Felipe, Marina, quantas informações a gente tem da importância de ser útil, de fazer trabalhos voluntários, de fazer trabalhos remunerados também são importantes, mas tudo contribui para a nossa elevação moral e espiritual, claro, quando bem feito, quando bem conduzido de uma forma ética e cristã. Na ociosidade surge e cresce o mal, na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. É como Chico Xavier sabiamente nos diz, você cresce pela água, sim, pela água do suor do trabalho ou pela água da lágrima do sofrimento. Então, vamos trabalhar antes de seguir pela outra água que é do sofrimento, que é da nossa lágrima. Não te excuses à glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz, independente se está varrendo uma rua ou está dirigindo uma nação. Todos os trabalhos são úteis, todos os trabalhos elevam e engrandecem a você e a humanidade. Produz pela alegria de ser útil e ativo, içando, erguendo, levantando o coração a Jesus, que sem desfalecimentos trabalha por todos nós, como o Pai Celeste que até hoje continua e também está trabalhando por todos nós, né? Então, vamos ser úteis e ativos, né? Vamos pegar alguns exemplos aqui importantes até para a gente seguir o ensinamento, seguir o caminho e seguir o direcionamento dessas pessoas muito importantes, né, ao longo da história.
Não estou falando nem de espíritas, nem de cristãos. Benjamin Franklin era maçom, mas você vê a importância desse trabalho. Benjamin Franklin tinha 81 anos quando foi chamado a colaborar na elaboração da Carta Magna dos Estados Unidos. Ele foi lá, ajudou, e foi muito importante para essa grande nação. Ele com 81 anos naquela época, é como se hoje tivesse 100 anos, né? Mas mesmo assim ele foi chamado e ajudou incansavelmente, né? Thomas Edison, né? Tendo começado a trabalhar quando ainda era criança, manteve-se operoso durante cerca de 75 anos, sem nunca ter estado doente. Morreu aos 84, deixando patenteadas mais de 1000 invenções. Talvez a mais famosa delas é a lâmpada elétrica, né? Então ele não trabalhou 30 anos e se afastou pelo INSS, 35, agora é 40, 45, 50. Mas ele trabalhou incansavelmente até a sua morte e deixou um legado aí para a humanidade. Michelangelo, né? Escultor, pintor, arquiteto e poeta italiano. Dentro de seu genial trabalho podem ser destacadas as obras: o afresco Juízo Final da Capela Sistina, a Pietà, magnífica escultura da Catedral de Florença, a Noite e o Dia, o Crepúsculo e a Aurora. Aos 89 anos ainda continuava produzindo obras de arte. Aqui mais ligado a nós brasileiros, né, o Marechal Cândido Rondon, notabilíssimo sertanista brasileiro, um dos grandes benfeitores da humanidade, falecido em 1958, aos 92 anos de idade. Trabalhou imensamente até quando a decrepitude, malgrado a rudeza do meio em que se passou a quase totalidade de sua fecunda existência, né? Então, firme, forte. Quantas homenagens tem hoje ele, né? Justas e corretas a esse grande trabalhador em prol aqui do nosso Brasil. Cora Coralina, né? Escritora brasileira, tendo apenas instrução primária e sendo doceira de profissão, notabilizou-se por sua poesia ingênua. Publicou Becos de Goiás, 1937, com 88 anos, e Vinténs de Cobre, Meias Confissões de Aninha, 1983, com 94 anos. Nesse ano, recebeu o troféu Juca Pato, da União Brasileira de Escritores, que elegeu a intelectual do ano, com 94 anos. Rockefeller, né, ao completar 90 anos, declarou-se: sou o homem mais feliz do mundo, parece-me começar a viver agora. Sou feliz porque posso trabalhar, os dias não são suficientemente longos para que eu possa fazer tudo o que desejo. Indubitavelmente, o trabalho é o desejo, é o segredo da felicidade. Ele, trilionário, considerado um dos homens mais ricos de toda a história mundial, ele se sentia feliz, que ele acabava o dia de trabalho dele e ainda tinha trabalho para fazer no dia seguinte. Nosso maior exemplo, né, aí nós espíritas ou simpatizantes pelo espiritismo, né, encontramos em Francisco Cândido Xavier, no nosso Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, modesta cidade de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Vive, né, desde 1959, né, infelizmente, vive porque vive em nossos corações, embora já esteja desencarnado, em Uberaba, no mesmo estado. Depoimento de Chico Xavier: Deus nos permite a satisfação de continuar sempre trabalhando na grande causa dele, nosso Senhor e Mestre. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, como diz Chico Xavier, se você não fez o melhor ao longo da sua vida, hoje você pode fazer um novo fim, trabalhando e melhorando a sua vida. Saia da inércia. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E em breve se tornará um mundo, muito breve, de regeneração. Então vamos trabalhar para estarmos aptos ao nosso crescimento, ao nosso progresso. E quando eu falo trabalho, é trabalhar em prol de uma forma digna, correta, ética, para o nosso melhoramento, da nossa família, da nossa comunidade, do
uma forma moral, espiritual e intelectualmente elevada. O trabalho dignifica o homem, o trabalho melhora a todos nós. Que tenhamos essa consciência e percebamos a importância desse trabalho. Não só o trabalho físico, não só o trabalho intelectual, mas também aquele trabalho que nós podemos fazer nos nossos tempos, entre aspas, livres, ou se nós temos bastante tempo livre, há um trabalho voluntário, há trabalhos espirituais, ajudar a nossa casa espírita, ajudar um orfanato, ajudar um hospital, uma maternidade, trabalho que não falta. O que falta em muitos de nós é consciência da importância do trabalho. Então, meus amigos, foi mais um tema importante para todos nós, um tema de muita luz, de muita paz, e que possamos aproveitar esses ensinamentos para o nosso crescimento. Mais uma vez, meu nome é Renato Nicolau, sou membro do LIS, da estrutura mediúnica, da estrutura de palestrantes, e eu, Rose, Marina e Felipe estamos à disposição de todos vocês para trabalharmos juntos, para engrandecer o LIS, engrandecer o Espiritismo, trabalhando junto para um mundo melhor. Um abraço a todos, uma boa noite, aproveitem muito bem o passe, ou virtual ou presencial, bem como as demais atividades. Um grande abraço e boa noite a todos.